qual que é o processo para eu colocar uma empresa na carteira. Eu tenho um screening que eu chamo no radar, são empresas que eu tô acompanhando, igual eu acompanho aquelas que eu tenho na carteira, mas eu só não tenho posição. E aí aquilo, ela tá no radar por a seguinte razão. Às vezes não tem margem de segurança, ou seja, tá cara frente ao preço teto, ou às vezes eu tô tentando entender um pouco mais da empresa e as perspectivas dela. Por exemplo, um spoiler aqui, uma que tá no meu radar é... E eu vejo que tem gente que vira torcedor da ação, então o cara comprou e pensa, não, agora que tá caindo tem que comprar mais. O que mais tem de torcedor é IRB e Oi. Acho que era o mais popular ainda. Sim. Oi e IRB eram... Porra, nossa, você é louco. A gente fez um podcast uma vez na Genial falando de Oi, que o cara falou mal. Nossa, caíram em cima. Xingaram pra caramba, cara. É porque aquilo, o cara colocou, às vezes, uma grana alta na empresa, não acredita, mas precisa ver subir. Então, se alguém fala mal, ele pensa, não, o cara falou mal aqui, eu não posso ouvir isso, não posso levar isso pra casa. É um erro isso daí. Teve até um caso do cara que tá processando o Barça, né? Alguma coisa assim, né? Acho que é recente, né, essa semana. Recente, é. Eu vi isso daí. Casa da IR, Até me perguntaram na caixinha de perguntas do meu Insta, pô, e aí, você viu esse negócio do Barça e tal, com o IRB? Eu falei, cara, eu vi a manchete, mas essas fofocas, pô, eu deixo pro Léo Dias ficar divulgando. Aí ele vai lá, divulga lá, fala um negócio dele. O que isso vai mudar na minha vida? Tipo, aí eu falei pro cara, o que isso vai mudar na sua vida? Aí, pô, nada. Então pronto, se não vai mudar nada na sua vida, para de perder tempo com isso. Deixa que o Barça resolve isso. Se é que ele tem que resolver uma coisa, deixa que a Luiz resolve. E você foca naquilo que você tem que fazer, que é o quê? Continuar analisando suas ações, trabalhando e aportando. Se você perder tempo pra ficar nas fofocas, você vai perder tempo hábil pra você, às vezes, sei lá, estudar uma ação. Ou, sei lá, jogar videogame. Vai jogar videogame em vez de ficar vendo o que o Barça tá fazendo. E pior que eu vi que o argumento do cara era ele falou, não vai ver, eu fui lá e vi. Mas pela e viu, já tá até de opinião formada. Que o argumento do cara é que ele botou grande parte do patrimônio dele em IRB porque o Barça falou que ia subir. Sendo que o Barça, acho que ele chegou a falar que era uma oportunidade, mas não que vai subir. Não, então esse cara já tem que se fuder aí. Então, logo na largada, Pô, o cara já tem que se tomar. você olhou, o Barça falou, vou comprar, então pronto, você tem que se fuder mesmo pra você aprender. É que o cara colocou, sei lá, quantos milhões. Era muita grana. Então pronto, tem que se fuder mesmo, porque, porra, você nunca fica indo na diquinha do outro. Você tem que ter a convicção sua. O pessoal fala assim, o Bruno só gosta de Klabin porque o Barça falou dela. Mentira. Olha quanto tempo o Barça tá falando de Klabin. Olha a minha posição de Klabin. Foi comprada recente a minha posição de Klabin. Não faz muito tempo. Por quê? Porque eu demorei muito tempo pra realmente criar a convicção de eu falar, porra, o Barça falou, beleza. Talvez esteja até um trigger pra eu analisar mais a ação. Mas eu analisei, eu vi, eu tenho uma tese hoje construída. Então isso que é a diferença. Então o cara já errou aí. O Barça falou que IRB vai subir, vou comprar. Paciência, não subiu. E o cara tinha grana ainda, né? Porque aquilo não é porque o cara tem muita grana que o cara não deixa de ser burro, às vezes. Não, né? e às vezes o cara acha, porque o Barça falou, eu vou fazer. O Barça tem um patrimônio muito pequeno em IRB, comparado ao patrimônio dele. Se tudo der errado, ele não vai mudar nada. E outra, o Barça tem bilhões de reais. Então se ele perder 15 milhões, não muda nada pra ele. Às vezes pro cara pode ser tudo, como aparentemente era, né? Por isso que ele tá processando, exato. Então o erro tá aí, de sair na diquinha e não estudar. Aí tem que aprender, espero que o cara aprenda com o erro. Só que aí ele tá fazendo a UE, né, querendo processar o cara. Acho que ele quer alguma notoriedade, assim, falar, não, aqui, ó, sendo que o Barça ainda não dá recomendação, a real é essa, o cara vai lá, dá a opinião dele, enfim, o cara não tem que aceitar, não, até no meu canal um cara já falou assim, pô, Bruno, ainda bem que você refez seu preço teto, agora eu vou comprar também, tava esperando você fazer. Eu falei, pô, não faça isso. Falei, não faça isso, cara. Eu confio em você. Eu falei, não faça isso. Por quê? Porque se de um dia pro outro eu decidir mudar de novo e não avisar, você vai continuar comprando. E você não vai saber. Porque eu não vou ter a obrigação de falar pra ninguém o que eu fizer. Eu mostro no canal as minhas coisas? Mostro, mas não é por obrigação. É porque eu gosto de mostrar. Eu não tenho obrigação com nenhum tipo de cliente, assim, o cara está na minha assessoria, eu tenho que falar. Não, eu não faço esse tipo de serviço. Então, o cara que me copia, eu sempre falo, não me copia. Olha o que eu tô fazendo, se inspira. E aí faz o que você achar melhor. Esse comentário foi bizarro, até postei no Insta. Falei, cara, não façam isso, pelo amor de Deus. Aí o cara até ficou triste. Pô, mas eu te acompanho, eu gosto muito de você, confio em você. Falei, cara, não confie, não faça nada. Olha e faz o seu. Mas o cara ignorou, né? Tá continuando acompanhando. Tá copiando, mas tudo bem. Eu espero que eu não esteja errado, mas eu posso estar errado também em algumas coisas. Eu posso me dar mal. E é aquilo, se o cara vai lá, sei lá, você fala sobre alguma ação que você colocou na carteira, ou a questão do preço teto, e o cara realmente passa a analisar, acompanhar, o que vai acontecer é que ele vai estar mais confiante porque ele ouviu você falando, mas a decisão foi dele. Então é isso. Eu gosto de ver o que os outros caras estão falando, às vezes pra
trazer uma convicção a mais pra minha tese, mas eu já fiz uma. Isso que é importante, entendeu? Senão, porra, vai dar cagada. Mas eu vejo que tem muita gente que só vai no viés de confirmação. Então o cara vai lá e pensa alguma coisa. Ele fala, deixa eu perguntar pra esse cara aqui se ele vai concordar comigo. Aí você não concorda e fala, então esse cara que tá errado. Aí o cara que concorda e fala, esse aqui que tá certo. Tem que tomar cuidado com o viés também. Por isso que eu gosto de ver gente falando mal das empresas que eu tenho. Porque você vai encontrar coisas que às vezes você não viu. Não, porque eu também, consigo ver se o que eu tô pensando realmente faz sentido. Ou se eu tô muito torcedor, entendeu? Então, cara, eu lembro que eu tenho... Tem uns caras na Genial que acompanham a gente que odeiam Klabin. Toda vez que eu falo de Klabin, o cara Qual fala que é o contra. argumento que ele usa? Ele fala, a Suzano é melhor, a Suzano tem margens melhores, historicamente Suzano... Esses argumentos assim. Isso faz sentido pra quebrar minha tese? Não. Mas vai que às vezes vem um cara, fale um negócio, que olha e fala, caramba, nunca pensei nisso. E faz total sentido. Pode ser que mude tudo. Então a melhor forma de você ver se sua tese é boa é você falar com quem odeia o que você está fazendo. E não com o cara que concorda. Porque o cara que concorda, beleza. É boa, valeu. Conversa com um cara que acha uma merda o seu negócio. Que aí você vai conseguir ter a convicção de falar, não, ele tá errado. Ou, puta, eu não consigo defender meus argumentos frente ao que ele tá falando. Então, se eu não consigo defender, muito possivelmente é porque eu tô errado, entendeu? Então, eu gosto de fazer isso. E, enfim, eu tento conversar com o pessoal que não gosta das coisas que eu tenho. É que é muito difícil de se achar, por exemplo, um cara que não goste, sei lá, de Taísa. Eles não gostam por essas razões mais curto-prazistas. Mas em termos de tese, é muito difícil achar um cara que não gosta assim, de tese. Ou às vezes é o cara que tá procurando uma empresa que vai valorizar várias vezes e não é o que a Thaisa vai entregar também pra ele, né? Exato. Aí nesse sentido dá pra encontrar bastante, mas eu gosto de conversar com caras que têm a mesma estratégia que eu, a mesma tese que eu, e que às vezes ele fala, não, essa empresa não faz sentido pra estratégia previdenciária, por exemplo. Aí eu acho que é legal de conversar, entendeu? E tem alguma alocação máxima de um único ativo que você tem na carteira? Tipo, passou dessa alocação aqui, eu vou parar de aportar mesmo que esteja barato e vou rebalancear aportando em outros? Como que Eu não faço rebalanceamento. A única coisa que eu faço eu tento sempre, né, direcionar para não ter mais de, por exemplo, 25 ou 30% alocado em um único ativo. Só que, por exemplo, se eu tiver, eu não vou vender. O que eu vou fazer é ficar aportando nos outros, direcionar meu aporte. Então, esse rebalanceamento de vender e comprar eu não faço. O que eu faço é o direcionamento do aporte. Então, assim, tipo, é muito prejudicial para mim se em algum momento eu tiver mais de 30% em um único ativo? Não é. Só que não seria o ideal, então, em termos de diversificação. Então, nos próximos aportes eu vou aportando em outras empresas. A não ser que, por exemplo, tenho 30% já em Banco do Brasil, mas, o Banco do Brasil voltou a R$30. Eu vou comprar Banco do Brasil. Porque é uma oportunidade muito clara, entendeu? Então eu vou ir contra essa tese, mas depois eu vou ajustar, entendeu? Aportando em Taísa, aportando em Klabin. Assim. Mas hoje, para uma carteira mais previdenciária, a concentração acaba tendo um efeito menor do que, por exemplo, um cara que tá com uma carteira muito mais de crescimento. Só o pessoal tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, carteira previdenciária, o pessoal olha muito pela elétrica, por exemplo. Imagina um cara que tinha uma carteira 100% em elétrica, lá na época que a Dilma fez MP 579, se eu não me engano, que fudeu com o setor elétrico. Tudo caiu, a perspectiva das empresas, até de pagar o dividendo, diminuíram pra caramba. Imagina se aquilo se concretizasse e acabasse um pouco o setor. A carteira do cara acabou. Então não é porque o setor é perene que não tem risco. Tem risco. Talvez menos risco do que uma outra empresa. Então é bom a diversificação por conta disso. Então, eu acabo tendo mais em elétricas, mais em banco, mais em seguradora. Mas eu tenho empresa de commodity. Eu tenho empresas de commodities não tão ligadas a commodities, por exemplo, Klabin é para celulose, mas é menos celulose. Eu tenho Gerdau, que aí é mais siderurgia, mais minério. Então essa diversificação é muito boa. Eu tenho diferentes bancos, em diferentes estágios. Então acho que isso é legal de fazer na carteira. Você vai concentrar, óbvio que você vai acabar concentrando. E você vai ter um risco menor na carteira previdenciária. Mas existe o risco, então não dá pra você ter tudo em uma única coisa. Pra não te deixar fora do jogo mesmo, caso dê algo que possa ser muito improvável de acontecer, mas aconteça e você tá lá, né? E na hora de escolha de, por exemplo, um novo ativo na tua carteira, como que você faz? Tipo, por que agora eu vou adicionar uma nova empresa? Ou até mesmo retirar? Já teve algum momento que, usando a estratégia que você tem hoje, você resolveu vender alguma empresa? Eu já vendi, eu postei no canal, inclusive, eu vendi Iochpe Maxion e vendi Wiz. Iochpe Maxion eu vendi pela seguinte razão. Era uma empresa que eu estava vendo mais com viés de oportunidade, assim, não é que pagava tanto dividendo, até pagava um bom dividendo, mas era uma vez por ano só. É parte de indústria, fazem rodas automotivas, ligas para caminhões, veículos leves, pesados e tal. Eu vendi para comprar BB Seguridade, então foi nessa época, mais ou menos em julho aí. Vendi toda a minha posição e comprei em tudo em BB Seguridade. E o Wiz eu vendi por perda de fundamento mesmo. O Wiz é uma corretora de seguros,
Não é uma seguradora, é uma corretora de seguros. Só que eles tinham um contrato com a Caixa, esse contrato acabou. Aí a perspectiva do mercado era que eles iriam renovar esse contrato com alguns outros players, acho que foi Banco Pine, se eu não me engano, ou Banco Pan, que eles têm agora. Só que não saiu tão bem quanto planejado. Ou seja, perdeu o fundamento, o resultado começou a piorar, o nível de lucratividade começou a piorar, o dividendo começou a piorar. E aí eu falei, cara, por que eu vou ter uma empresa que está piorando o fundamento, e eu não acredito mais nela para minha carteira, se eu posso usar essa grana e aplicar em outra? Então, nesse caso específico, eu vendi o Easy e comprei mais Gerdau, que é uma empresa que eu tenho na carteira. Então, são as duas que eu acabei vendendo e comprando exposições, uma nova BB Seguridade e aumentando em Gerdau. E aí, qual que é o processo para eu colocar uma empresa na carteira? Eu tenho um screening que eu chamo no radar, são empresas que eu estou acompanhando, igual eu acompanho aquelas que eu tenho na carteira, mas eu só não tenho posição. E aí, ela está no radar por a seguinte razão. Às vezes não tem margem de segurança, ou seja, está cara frente ao preço teto, ou às vezes eu estou tentando entender um pouco mais da empresa e as perspectivas dela. Por exemplo, um spoiler aqui, uma que está no meu radar é Rumo. Rumo ligada aí à parte de ferrovias, toda essa infraestrutura de transporte logístico, especialmente para grãos, ou seja, agro, isso é importante. Só que, a infraestrutura é muito defasada no Brasil. Você precisa de um investimento muito forte ainda. Investimento, por consequência, não vai ter dinheiro para pagar dividendo. Então, eu estou tentando entender ainda quando que esse dividendo pode ser possível de ser pago, se é que ele vai. Por isso que está no radar. Então, à medida que eu vou fazendo essa análise e entendo que faz sentido comprar a empresa e está no preço, eu coloco para carteira. Por enquanto, não tem nenhuma nesse momento para colocar. Foi o caso de BB Seguridade, estava só esperando o momento. Aí deu certo, coloquei. Então, essas outras estou esperando. E acho que essa questão de realmente ser uma pessoa paciente, conseguir entender melhor e ter uma eu não tenho certeza pressa, maior. Eu não tenho pressa. Se o cara falar, mas quando você vai comprar Rumo? Sei lá, eu tô nem aí se eu não comprar também. Se eu não comprar, eu não comprei. Eu tenho as empresas que estão na carteira. Mas se eu conseguir comprar num bom momento, eu vou. Então, é isso que eu chamo no radar. E tem aquelas que eu nem vejo. Às vezes o pessoal pergunta, você vê, sei lá, Neoenergia? Não. Se você consegue falar alguma coisa de Neoenergia, eu não consigo falar nada, porque eu não acompanho a empresa, entendeu? Então é aquilo que a gente estava falando também no começo. Você não precisa ser especialista em tudo. Você tem que saber o que você investe, o que você está olhando e a sua estratégia. E lá fora? Então a maior parte do teu investimento é ETF hoje em dia? Hoje em dia, sim. Eu até tenho uma posição remanescente em NVIDIA que eu comprei lá em 2017, que eu nunca vendi, falaram para eu vender. Lembro, na Genial, briguei. Foi um debate que eu fiz na live com o cara, que ele falou, como assim, você tem esse negócio que é bolha, vende aí? Aí eu abri meu gráfico, falei, se eu tivesse vendido em todos os momentos que me mandaram vender, olha a rentabilidade que eu perdi de NVIDIA de 2017 para cá. É bizarro. Então eu não vendo nada. E aí lá nos Estados Unidos eu acabei parando de aplicar nas empresas. Falta de tempo para olhar. E 2, eficiência de mercado. Se tende a ser cada vez mais eficiente o mercado lá, para eu conseguir comprar num valor, teoricamente, que a empresa está barata em termos de valuation, é praticamente impossível disso acontecer. Então, eu pretendo aplicar no ETF, dado que com a eficiência de mercado, o estudo que mostra... Tem um estudo, né, que mostraram para a gente, que é o Dollar Cost Average versus você comprar o fundo, por exemplo. Né? Tentar comprar sempre quando está muito barato. Se você faz isso consistentemente, compra em qualquer momento de mercado nos Estados Unidos, a verdade é que isso te traz uma rentabilidade melhor do que a grande maioria dos fundos de investimento. Que a grande maioria não, do que a maioria dos fundos de investimento. Ou seja, eu vou pagar uma taxa praticamente zero ao investir em ETF e vou ter uma rentabilidade muito melhor no longo prazo. Então, eu vou comprar só ETF. O próprio Warren Buffett falou isso numa das cartas dele. Sim. Que ele falou, eu lembro. Lembro não, porque eu não estava lá, né? Eu li. Se eu tivesse que recomendar alguma coisa para um investidor iniciante, compre um ETF com taxa baixa. Só. E tem ETF que replica o S&P que a taxa de inflação é 0,03% ao ano. Zero. VOO, IVV, sei lá, tem um monte, o pessoal tem que entender. Eu acabo comprando VOO lá fora. E aqui dentro tem também uma posição remanescente VVB11, que é uma época que eu estava comprando aqui. Que é pior do que eu comprar direto lá fora, mas também é uma forma de você se expor. Então é basicamente isso que eu tenho. E isso comprando por 30, 40 anos. Não me dá uma o próprio Warren boa. Buffett, se não me engano, na última década não tá realmente conseguindo superar mais o índice. Então, a eficiência tá ainda maior ainda, né? Se torna cada vez mais eficiente, se torna cada vez mais difícil. Aí você vai ficar pagando 2% de administração por um fundo não bater o S&P, por exemplo. É melhor você comprar o S&P. Entendeu? A gente também tem essa filosofia de compra e esquece só. E compra realmente a qualquer momento. Eu compro todos os meses. Independente do que está acontecendo. Pouso suave, recessão. Vou lá, faço o aporte. VO. Consistentemente. Tem horas que eu tô ganhando, tem horas que eu tô perdendo, mas eu nem ligo, vou comprando. Enquanto daqui a 30 anos a gente vê. Você vai ver, vai estar o que o estudo mostrou. Você vai bater a maioria dos fundos. Acabou.